A minha saudação a todos é com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero neste momento me direcionar a todos que compõem a Igreja Unida Internacional, Convenção Unida Internacional, a todos que fazem parte deste grande ministério. Que Deus venha estar a cada dia lhes conduzindo na caminhada da fé cristã. Hoje nós temos mais uma aula de uma lição da nossa revista esse trimestre, que é já o volume 2 do Fundamentos da Fé Cristã. Então, nós vamos, dentro desta revista que estamos estudando desse trimestre, estar tendo aula da lição de número 8, que vai tratar sobre a obediência, que está justamente na página 47. Como comentarista desta lição e também responsável pelos subsídios bíblicos e teológicos, vou fazer aqui uma breve síntese do que iremos tratar nesta aula, nesta lição. Quando falamos de obediência, dentro do contexto bíblico, dentro do contexto teológico, e até podemos colocar dentro do contexto sociológico, nós estamos falando de uma palavra, de uma ação, que ela tem uma relação muito íntima com sujeição e submissão, não é? Se sujeitar e se submeter justamente a uma ordem, a um mandato, a uma autoridade, a um superior, não é? O termo grego utilizado no Novo Testamento para indicar e referenciar a obediência justamente é hipakoe, que é justamente um termo que está relacionado com a audição, porque akoe é relacionado, ou vai ter um sentido aplicativo de audição, tá? Então, escutar, ouvir, está relacionado com obedecer, e automaticamente isso nos vai levar a um entendimento, uma compreensão que a obediência significa uma fidelidade também, um cumprimento de uma ordem, de uma lei, de uma norma que foi emanada, que foi proposta por um superior ou por superiores, e automaticamente requer a nossa obediência, nosso cumprimento desta ordem, desta norma, e assim sujeição e submissão e ouvir estão relacionados com a ação de obedecer. Agora, o princípio da obediência é o nosso primeiro tópico desta lição, que vai ter como subtópicos: o primeiro, ouvir é a base para a obediência, e o segundo, a obediência implicava não adicionar e nem subtrair. Muito bem. O princípio da obediência, justamente no contexto bíblico, no contexto canônico, está muito relacionado com as instruções específicas de Deus ao seu povo. O povo de Israel recebeu várias instruções específicas de Deus, até no que concerne ao berite, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, que implicava em eles obedecerem os estatutos dessa aliança. Mas muito antes disto, nós vamos ter, já nos primeiros momentos da humanidade, a ordem que Deus vai dar a Adão e Eva, né? Ali já no princípio da criação, já no momento em que a criação está sendo concluída, após o homem e a mulher serem criados, Deus então lá no Jardim do Éden, quando eles vão habitar no Jardim do Éden, o local onde Deus preparou para que eles habitassem, eles vão receber já uma ordem.
do que poderiam ali estar desenvolvendo e como poderiam ali se comportar e se proceder. Inclusive, a proibição de não comerem do fruto da árvore da vida e do conhecimento. Com isso, então, nós vamos ver que o princípio da obediência ele está relacionado justamente a submeter à ordem e ao princípio da palavra de Deus, da ordem de Deus, do mandamento de Deus para o povo e para o seu povo, tá? Então, quando nós vamos para o nosso primeiro subtópico dessa lição, que vai falar justamente com a questão de ouvir é a base para a obediência, nós temos que primeiramente concluir e perceber que ao ouvir, o homem tem a oportunidade de decidir o que irá fazer com o que ouviu. Acatar, aceitar, se submeter ou não acatar, ou não aceitar, ou não se submeter. É o livre-arbítrio, é a livre oportunidade de ele decidir o que vai fazer com o que ouviu, e nesse caso, com a ordem, com o princípio, com a norma que ele assim ouviu que deve cumprir e que deve estabelecer como princípio mater em sua vida, como valor a ser seguido. Com isso, ouvir no hebraico denota justamente um significado de recepção passiva, justamente uma recepção passiva da palavra na mente, mas com a oportunização de uma resposta a ser dada pelo homem. E nesta recepção da palavra, no caso do tema com obediência, aí está a relação de ouvir relacionado com obedecer. Porque ao ouvir a ordem, a norma, o princípio, o valor estabelecido por Deus, cabe ao homem, é responsabilidade da criatura que ouviu a voz do seu Criador ou ouviu a instrução, a orientação do que o Criador, do que Deus, do que o seu Senhor, do que o seu soberano colocou como princípio. E cabe a ele agora se submeter a esse princípio, obedecer esse princípio, seguir e assim colocar em prática em sua vida. Então, com isso, o mandamento está relacionado com a submissão. E a submissão e o mandamento é alcançado pelo entendimento do homem, que vai discernir entre seguir ou não, ou tomando assim a sua decisão, através do ouvir. É através do ouvir que ele vai captar, vai perceber, vai conceber em sua mente todo o escopo do que ele ouviu e do que ele alcançou de instrução e orientação pautada naquilo que lhe foi repassado sobre o que Deus requer para a sua vida. Agora, a obediência também, ela vai com esse aspecto, com esse sentido, implicar em não adicionar, tá? E nem subtrair, ou seja, o que ouvimos não podemos acrescentar e não podemos também subtrair. A palavra de Deus, ela tem que ser recebida, concebida em nossa mente e assim praticada em toda a sua integralidade. Não cabe ao homem acrescentar e subtrair aquilo que Deus já ortogou e revelou ao homem como a sua palavra revelada, a sua palavra transmitida ao homem como documento sagrado, né? Os decretos estabelecidos de Deus, os mandamentos, os princípios, os valores, as instruções, os ensinos, as orientações que Deus
passou, concebeu, entregou para que o homem venha cumprir. Então, com isso, até vou colocar aqui que a lei, ela deveria ser mantida como um todo, como um completo, como na sua integralidade, tá? Isso relacionado ao povo de Israel e à aliança, tendo em vista que a lei faz parte dos estatutos da aliança de Deus com o povo de Israel, com o seu povo. A lei de Deus, então, não devia ser aquela lei que você viesse a acrescentar emendas ou viesse a abreviar ou subtrair, mas ela deveria sim ter toda uma aceitabilidade, um cumprimento na íntegra do que foi proposto. Então, não cabe ao homem decidir por si próprio, acrescentando ao que Deus falou ou subtraindo o que Deus falou, mas sim submeter-se ao que Deus outorgou e entregou para que ele venha cumprir como mandamento, como regra, como norma para a sua vida de servo que submete-se ao seu Senhor. A obediência também ela vai estar presente em todo o desenvolvimento do cânon sagrado. Então, o segundo tópico que eu coloco aqui na lição é justamente este: a obediência nas escrituras sagradas. Como que ela é discorrida, abordada, proposta nas escrituras sagradas. A obediência, conforme é tratada nas escrituras sagradas, ela é algo, uma ação, uma prática que é agradável a Deus. Deus se agrada do servo obediente, do servo fiel. Fidelidade está relacionada também com a obediência. Então, essa obediência, essa prática, nós vamos ver como um elemento que caracteriza, inclusive, todos os homens e mulheres que compõem a galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Homens e mulheres que cumpriram na íntegra a proposta, a missão, a tarefa que Deus lhes delegou para cumprir. E por terem se submetido e cumprido e se doado de corpo e alma e espírito para cumprirem esta tarefa, tornaram-se homens e mulheres que deram um salto de fé que ficou registrado como um ato que lhes colocou como representantes autênticos de uma fé genuína e uma fé extraordinária. Também vamos ver que a obediência dentro do contexto do Antigo Testamento, ela estava muito relacionada também justamente com os mandamentos de bênção e maldição. Nós vamos ver que Deus ele é determinante quando ele vai falar, inclusive, vai deixar registrado em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 a 28, as seguintes palavras: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E a bênção quando cumprirdes, ou seja, obedecer os mandamentos do Senhor vosso Deus. A maldição se não cumprirdes, ou seja, se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. A maldição, então, a maldição era uma consequência da não obediência e a bênção era um resultado, um benefício que ia alcançar aquele que cumprisse e obedecesse a proposta e a determinação de Deus. Já vamos ver também que a obediência também ela é discorrida e ensinada nas epístolas paulinas, que são
cartas de instrução, orientação, admoestação, que nós podemos considerar que seria o conteúdo doutrinário das Escrituras Sagradas dentro do cânon do Novo Testamento. Paulo vai endereçar em algumas cartas para algumas igrejas, endereçando essas cartas para algumas igrejas, a admoestação e exortação à obediência. Ele vai dizer em Romanos, por exemplo, nós vamos ver ali nessa carta, que é uma carta soterológica, 6 ocorrências que Paulo está indicando a palavra obediência, está relacionando a palavra obediência. Literalmente, ele vai dizer que falar do que Cristo realizou através de mim para a obediência dos gentios. Então, a mensagem, o ensino, a instrução que ele está transmitindo é literalmente ele estar falando do que Cristo lhe entregou, lhe delegou, para que os gentios a receber venham também estar obedecendo e se submetendo aos princípios basilares do texto e da palavra oriunda de Deus. Agora, vamos ver em 2 Coríntios, por exemplo, capítulos 10, 5 a 6, o apóstolo Paulo concedendo uma enfática exortação à obediência, quando ele vai dizer, levantando o cativo, todo o pensamento, ou seja, toda a sua mente, toda a sua reflexão, toda a sua decisão, a obediência de Cristo, e estando prontos, aptos, dispostos para vingar toda desobediência, quando a vossa obediência for cumprida. Aqui é um ensino com todo um viés de exortação e uma advertência também de Paulo à igreja de Corinto. Vamos ver também Cristo requerendo e enfatizando a importância da obediência. O alvo da vida de Cristo, como a sua própria essência de ministério, de missão que ele veio cumprir na face da terra, indica obediência e submissão ao mandamento e à ordem dada por seu Pai, por Deus. Deus Pai dá ordem para o Deus Filho, e o Deus Filho vem e se manifesta em corpo, se manifesta em carne, o Verbo que se fez carne, para cumprir a missão delegada por Deus, para cumprir a missão que lhe foi outorgada de anunciar o ano aceitável do Senhor, mas também libertar os cativos e oprimidos, dar vista aos cegos e, acima de tudo, ser aquele que veio e tinha a incumbência de implantar o reino de Deus na terra. E, além disto, ser aquele que veio e vinha com uma missão máter, expiar o pecado da humanidade, entregando a sua própria vida para o resgate pela essa humanidade, para que o pecado fosse perdoado da humanidade, para que o jugo do pecado que estava sobre ele agora fosse retirado da humanidade, dando oportunidade da reconciliação com Deus. Então, a obediência de Cristo foi o marco do cristianismo, o marco da nossa salvação e a maior oportunidade e a maior expressão e a maior
exemplo e testemunho que nós temos de alguém que cumpriu na íntegra o que lhe foi ordenado. Deus é o nosso maior, Cristo é o nosso maior exemplo da obediência e da submissão na íntegra do que lhe foi requerido. Vamos ver também agora, dentro desse terceiro tópico que nós estamos falando, da obediência de Cristo, o subtópico que fala em Cristo a obediência é um princípio de vida. Então, a obediência, ela foi o princípio da vida de Cristo, foi a essência da vida de Cristo. A identificação mais, vamos assim, sublime e suprema de obediência está na essência da missão de Cristo e no cumprimento da tarefa que lhe foi confiada. A obediência também está relacionada com a humildade. Aquele que se submete está demonstrando humildade. Aquele que obedece, que vai cumprir uma ordem que foi lhe ordenada e foi lhe entregue pelo seu superior, ele está demonstrando submissão, está demonstrando respeito, está demonstrando, acima de tudo, ser um servo humilde. A humildade, ela é um princípio da vida, é um princípio de uma característica de uma vida de um verdadeiro servo que se submete, de um verdadeiro servo que obedece e de um verdadeiro servo que se coloca na condição de um menor para servir ao maior. E aí nós vamos ver que a obediência, ela está relacionada com a humildade, como o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, vai utilizar a exemplificação de Cristo, dizendo o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo exemplo, a mesma prática, tá? Que houve também em Cristo Jesus, pois ele, assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Então, a obediência é a excelência de uma vida de humildade e de submissão e de entrega ao seu Senhor, no nosso caso, ao nosso Criador, Redentor e Salvador, ao nosso Deus. Agora, o quarto tópico vai falar da obediência a Deus. Não somente a nossa fé está relacionada com obedecer. A fé vem pelo ouvir, ouvir está relacionado com obedecer. Então, não somente a fé está relacionada com obedecer, mas a obediência também está relacionada com amar. E o amor está relacionado a obedecer. Tá? Então, se você obedece a Deus, é justamente porque o ama, porque o respeita, porque se entregou de corpo e alma e espírito a servi-lo como servo bom e fiel. Agora vejamos que a lei mais importante, o princípio mais importante da lei, em toda a Bíblia está registrado que é amar. Amar a Deus de todo o coração, com mente, com alma, com espírito e com todas as suas forças. E isso indica obediência, e isso indica obedecer. Mas também as atitudes estão relacionadas com obediência. E as atitudes e a obediência são conjuntos e modos e formas de pensar em uma opinião. Um dos mandamentos e procedimentos mais importantes justamente é aprender a obedecer. Deus
é que desenvolve atitudes em nós que vão nos resultar em ações que devemos ter permeadas com práticas de obediência. Agora, podemos ver também que obedecer significa respeito, obedecer significa fidelidade, obedecer significa submeter-se, e obedecer significa amar, e obedecer significa, acima de tudo, se humilhar debaixo da potente e sublime e soberana mão de Deus. Agora, nós vemos no subtópico de número 2 do tópico 4, sobre a obediência a Deus, o subtítulo: Devo obedecer aos princípios por trás da lei de Deus. Todos os princípios são valores, todos os princípios são normativas que concedem a nós e que servem para nós de elementos para compor a nossa vida ética, moral, a nossa vida de representatividade e de identificação cristã, da identificação de um servo, da identificação de alguém que está dentro e está debaixo da orientação de Deus. Então, a nossa vida moral, o nosso caráter cristão deve ser permeado e norteado pelos princípios estabelecidos pela lei de Deus. E a lei de Deus nos concede, ela nos entrega princípios e valores que são para reger e conduzir a nossa vida a uma moral ilibada, a uma moral exemplar. Então, quando nós estamos cumprindo os princípios estabelecidos pelas autoridades superiores, dentro do contexto eclesiástico, princípios estabelecidos pela igreja, pelos nossos pastores, os princípios estabelecidos por aqueles que lideram sobre nós, os princípios estabelecidos por Deus através da sua palavra, nós estamos demonstrando que somos servos cumpridores do que foi nos entregue, que estamos buscando o aperfeiçoamento e que estamos dentro do caminho para alcançar a vida eterna, porque zelar pela salvação é também obedecer a Deus sobre todas as coisas. Agora, vamos entrar no quinto tópico, aonde vai tratar sobre a obediência parcial e a desobediência. A obediência parcial é aquela obediência que o servo ele decide não cumprir na íntegra o que lhe foi confiado, não cumprir de uma forma total o que lhe está sendo confiado e delegado como tarefa a ser cumprida. Então, muitas das vezes, até eu coloco aqui, existem ensinamentos na Bíblia que em alguns momentos e muitas das vezes não são obedecidos e cumpridos da forma como deveria ser. A própria desobediência, além de ela ser contrária à obediência, ela é contrária aos princípios estabelecidos por Deus e ela indica uma insubmissão a Deus e ao seu senhorio. Então, a obediência a Deus e ao seu senhorio, ela, se for parcial, ou seja, só uma parte da nossa vida, da nossa mente, nossos esforços estão
entregues ao cumprimento do que foi a nós confiado, essa obediência parcial se torna, então, nesse aspecto, perigosa. Ela se torna um caminho que pode ser, o final dele, um prejuízo, um déficit para a nossa vida de integridade, de fidelidade e de compromisso para com Deus. A desobediência traz suas consequências. A desobediência, ela, muitas das vezes, o homem é seduzido por Satanás a desobedecer os princípios estabelecidos por Deus. Vai considerar que aquela ordem, aquele princípio, aquele valor lhe está muito intenso e muito pesado o fardo até, mas ele tem que considerar que é um princípio dado por Deus, e os princípios de Deus são suaves, são mansos, são agradáveis, e cabe a nós aceitar e submeter a eles, porque a desobediência ela pode nos causar a perca da salvação, pode nos causar uma circunstância, uma situação que venha ser um prejuízo não só moral, mas até físico e espiritual para a nossa vida. Agora vamos nos direcionar aos subsídios teológicos contidos nesta lição. O primeiro que eu tenho aqui, que eu inseri, foi o sentido e a importância da obediência, que é uma palavra, uma reflexão desenvolvida por Antônio Marco Ripari, que ele vai dizer que a obediência, a aplicação dela está relacionada com as escrituras, com a submissão e com a uma autoridade, a um ser superior, e a cumprir ao que lhe foi confiado, abstendo-se do que é proibido. Ainda vou acrescentar, devido à exiguidade do tempo, aqui o que ele fala também, que a obediência a Deus, ela é essencial à vida. Por quê? Porque Deus tem primazia na obediência de todas as suas criaturas. E ele nos dá e elas devem ter por direito obedecer a Deus, por dever obedecer a Deus. E também outra questão que eu quero aqui estar acrescentando desse comentário é que a palavra obediência, ela é simples de ser entendida, porém difícil de ser cumprida. Muitas vezes muitas vezes perdemos as mais ricas bênçãos por não sermos obedientes e nos tornarmos desobedientes a Deus. Concluindo nosso momento de subsídio teológico, aí nós temos aqui um outro título, a obediência do amor e do evangelho. O amor é o maior e mais sublime sentimento entregue ao homem, e é o maior mandamento. E o amor, ele está relacionado intimamente com a submissão e com a obediência. A obediência, ela é amor. Um dos aspectos mais belos e especiais da obediência dentro do Evangelho é o amor. A graça que promete operar tudo através do Espírito Santo é um dom eterno do amor de Deus para conosco.
O Senhor Jesus, ele é o maior exemplo de amor em resultado, obediência. Outro também, sim, a obediência é a amorosa resposta ao amor divino. E é a maior ação em que a pessoa está, no caso, demonstrando para com Deus quando obedece a sua palavra. Ao obedecer a sua palavra, está demonstrando o seu amor, a sua palavra e automaticamente a Deus. O amor está também plenamente, verdadeiramente implícito no submeter-se e também no cumprir o que lhe foi outorgado por Deus, confiado por Deus. E aí eu encerro a aula e essa reflexão e esse comentário com as seguintes palavras, que está registrada inclusive em Deuteronômio, capítulos 30, versículo 6. O Senhor teu Deus te circuncidará o teu coração, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Para amar o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a alma significa o quê? Obedecer a Deus de todo o teu coração e de toda a alma, porque obedecer a Deus é demonstrar que você o ama, que você se submete e a Ele entrega os seus caminhos como um servo bom e fiel, íntegro e submisso à vontade de Deus. Obrigado a todos e essa foi a aula da nossa lição número 8. E eu conto com você participando e ensinando com cada vez mais esmero. Na próxima aula, eu aguardo a sua participação para darmos continuidade com a lição 9. Obrigado a todos.